Parte 1ª, Capítulo 1. De Deus. 1. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa de tudo que existe. 2. Que se deve entender por infinito. O que não tem começo nem fim. O desconhecido é uma forma de infinito. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Essa definição é incompleta. A linguagem humana não consegue definir algo tão grande. Deus é infinito em suas qualidades, mas o infinito é apenas uma ideia. Dizer que Deus é o infinito é confundir o que conhecemos com aquilo que não conseguimos compreender. 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Em um axioma que vocês conhecem, não há efeito sem causa. Busquem a causa de tudo que não é feito pelo homem, e a razão de vocês responderá. Para acreditar em Deus, olhem para as obras da criação. O universo existe, então tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa. 5. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo da existência de Deus? A de que Deus existe? De onde viria esse sentimento se não tivesse uma base? Isso também mostra que não há efeito sem causa. 6. O sentimento íntimo de que Deus existe pode ser fruto da educação? Se fosse assim, por que os selvagens teriam esse sentimento? Se a crença em um ser supremo fosse apenas resultado de ensino, não seria universal. 7. Poder-se-ia achar nas propriedades da matéria a causa primária da formação das coisas? Mas qual seria a causa dessas propriedades? Sempre é necessária uma causa primária. Atribuir a formação das coisas às propriedades da matéria seria confundir causa com efeito, já que essas propriedades também são efeitos que precisam de uma causa. 8. O que se deve pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria? Um absurdo? Que homem sensato considera o acaso como uma inteligência? A harmonia do universo mostra que há combinações e planos, revelando assim um poder inteligente. Atribuir tudo ao acaso é insensato, já que o acaso não possui a capacidade de criar como a inteligência faz. 9. Onde se revela uma inteligência suprema na causa primária? Um provérbio diz: pela obra se reconhece o autor. Olhem para a obra e busquem o autor. O orgulho gera a incredulidade. A qualidade de uma inteligência é vista por suas criações. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária é uma inteligência superior a nós. Independente das realizações humanas, a atividade humana também tem uma causa, e quanto mais grandiosas forem suas ações, maior deve ser sua causa. 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta o sentido para isso. 11. Um dia o homem entenderá o mistério da divindade. Quando o espírito não estiver mais oculto pela matéria. O homem, na sua ignorância, muitas vezes confunde Deus com as criaturas que ele mesmo conhece. Mas, ao desenvolver um senso moral, ele começa a entender melhor a essência das coisas. 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Sim, algumas. O homem percebe melhor à medida que se afasta da matéria. 3. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável e único, temos uma ideia completa de seus atributos? Do seu ponto de vista, sim, porque pensam que sabem tudo. Mas existem coisas além da capacidade humana de entender. Deus é eterno. Se tivesse um início, teria vindo do nada, ou teria que ter sido criado por outro ser anterior. Assim, chegamos ao infinito e à eternidade. Ele é imutável. Se mudasse, as leis do universo seriam instáveis. É imaterial.
Sua natureza é diferente da matéria. Caso contrário, não seria imutável. Ele é único. Se existissem vários deuses, não haveria harmonia no universo. Deus é onipotente. Sendo único, não pode haver algo mais poderoso que ele, ou então não teria feito todas as coisas. Deus é soberanamente justo e bom. Sua sabedoria se reflete em tudo, grande ou pequeno, e garante a justiça e bondade de Deus. 14. Deus é um ser distinto ou é a soma de todas as forças do universo? Se assim fosse, Deus seria um efeito e não uma causa. Ele não pode ser uma coisa e a outra ao mesmo tempo. Deus existe. Isso é essencial. Não se percam em questões confusas. Isso não os tornará melhores, apenas mais orgulhosos, acreditando que sabem mais do que realmente sabem. 15. O que se deve pensar sobre a ideia de que todos os seres da natureza são partes de Deus? O homem quer ser, ao menos, uma parte de Deus. 16. Aqueles que acreditam que os mundos são parte de Deus, o que se pode opor a este raciocínio? A razão. Pensem com calma e verão o absurdo disso. Essa ideia transforma Deus em algo material, mesmo que seja o mais inteligente. Mas, se Deus fosse assim, não teria estabilidade e seria sujeito a mudanças, e perderia uma das suas características essenciais, a imutabilidade. Não se pode unir as propriedades da matéria à ideia de Deus sem diminuí-lo diante de nós. Podemos não saber tudo o que Deus é, mas sabemos que ele não pode deixar de ser grande, e essa ideia contradiz suas qualidades mais essenciais. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um artista em sua pintura. Porém, as criações de Deus não são o próprio Deus, assim como o quadro não é o pintor que o fez.